A empregada sem teto caminhava lentamente pela calçada larga e silenciosa, seus passos cansados contrastando com a grandiosidade da mansão à sua frente. O portão alto de ferro parecia separar dois mundos completamente diferentes. De um lado, luxo, segurança e conforto, do outro, a dureza de quem não tinha nem onde dormir. Suas roupas estavam gastas, levemente sujas pela poeira da rua, e seus cabelos presos de forma simples revelavam um rosto marcado pelas dificuldades da vida. Ainda assim, havia algo em seus olhos que não combinava com sua aparência, uma chama de determinação, uma fé inabalável que a fazia continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Ela parou por um instante, olhando fixamente para dentro da propriedade. Lá, ao longe, podia ver duas crianças sentadas em cadeiras de rodas, próximas ao jardim. Elas estavam quietas, quase imóveis, observando o mundo como se estivessem separadas dele. Aquela imagem tocou profundamente o coração da mulher. Era como se ela reconhecesse aquela dor, aquele sentimento de limitação, de estar preso em um corpo ou em uma vida que não permite ir além. Ela respirou fundo, juntando coragem, e então apertou o botão do interfone. Do outro lado, dentro da casa, o empresário viúvo apareceu pouco depois. Vestido com um terno elegante, ele carregava no rosto o peso de anos difíceis. Desde a morte da esposa e o acidente que tirou a mobilidade de seus filhos, ele havia se tornado um homem mais fechado, desconfiado e emocionalmente distante. Quando seus olhos encontraram a figura da mulher do lado de fora, sua primeira reação foi de estranhamento. Aquela mulher não parecia pertencer àquele lugar. Ele abriu o portão com cautela e se aproximou alguns passos, mantendo certa distância. "O que você quer?", perguntou com um tom direto, porém não rude. A mulher hesitou por um segundo, sentindo o peso daquele olhar, mas logo encontrou sua voz. "Eu sei que o senhor não me conhece, e talvez não tenha motivos para confiar em mim", começou ela, com suavidade. "Mas eu vi seus filhos, e eu senti algo aqui dentro", disse, levando a mão ao peito. "Deixe-me dançar com eles, e eu os farei voltar a andar." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O empresário a encarou como se tentasse entender se aquilo era uma brincadeira cruel ou um sinal de loucura. Suas sobrancelhas se franziram levemente. "Você está dizendo que pode curá-los?", perguntou, incrédulo, quase irritado com a ousadia daquelas palavras. Ela balançou a cabeça devagar. "Não, não é sobre curar com remédios ou promessas vazias", respondeu. "É sobre despertar algo dentro deles, algo que talvez esteja adormecido. Eu não tenho dinheiro, não tenho casa, mas eu tenho fé. E às vezes, fé é tudo o que resta quando o resto falha." As palavras dela não eram ditas com arrogância, mas com uma sinceridade tão profunda que era impossível ignorar completamente. O homem desviou o olhar por um instante, olhando para seus filhos ao longe. Ele já havia tentado tudo: médicos caros, terapias, especialistas renomados. Nada havia funcionado como ele esperava. A esperança, aos poucos, tinha se transformado em resignação. "E por que eu deveria acreditar em você?", ele perguntou, voltando a encará-la. Ela deu um pequeno passo à frente, sem invadir o espaço dele, mas mostrando coragem. "Porque eu não tenho nada a ganhar mentindo, e tudo a perder ficando em silêncio", respondeu. "Eu só estou pedindo uma chance." Ao fundo, uma leve brisa passou pelo jardim, movendo as folhas das árvores. As crianças agora observavam a cena com curiosidade, como se sentissem que algo importante estava acontecendo. O empresário permaneceu em silêncio por alguns segundos, lutando internamente entre a razão e algo mais profundo, algo que ele havia quase esquecido: a esperança. E naquele momento, diante de uma mulher que não possuía nada além de fé e coragem, ele percebeu que talvez, só talvez, valesse a pena acreditar mais uma vez. Dentro da mansão, o ambiente começava a mudar de forma sutil, quase imperceptível no início. A empregada, agora autorizada a permanecer, caminhava pela sala com passos leves, como se tivesse medo de quebrar a frágil esperança que começava a nascer ali.
A luz do sol entrava pelas grandes janelas, iluminando o espaço antes silencioso e frio, agora preenchido por uma energia diferente. As crianças estavam posicionadas no centro da sala, ainda em suas cadeiras de rodas, observando cada movimento dela com curiosidade e um leve brilho nos olhos. Ela se aproximou devagar, ajoelhando-se à altura deles, para que seus olhares se encontrassem no mesmo nível. Hoje, nós não vamos tentar andar, disse com um sorriso suave. Hoje, nós só vamos dançar. As crianças trocaram olhares entre si, confusas, mas ao mesmo tempo intrigadas. Dançar parecia algo distante, quase impossível para quem mal conseguia ficar de pé. Ainda assim, havia algo na voz dela que fazia tudo parecer possível, mesmo que por um breve instante. O empresário observava tudo de longe, encostado próximo à porta, com os braços cruzados. Seu olhar ainda carregava dúvidas, mas também uma atenção cuidadosa, como se estivesse assistindo a algo que não queria interromper. Ele já tinha visto promessas demais falharem, mas aquela mulher não parecia estar ali para provar algo a ele, parecia estar ali por algo maior. A empregada começou com um movimento simples. Ela estendeu as mãos e convidou as crianças a segurá-las. No início, os dedos deles se moveram timidamente, quase hesitantes, como se não tivessem certeza do que estavam fazendo. Mas, com paciência, ela os incentivou. Isso, devagar, sintam o movimento, dizia em um tom calmo e encorajador. Ela começou a balançar levemente o corpo, criando um ritmo suave, quase como uma canção silenciosa. Seus pés deslizavam pelo chão com leveza, e suas mãos guiavam os pequenos movimentos das crianças. Não era uma dança comum, era algo mais profundo, mais emocional. Era como se ela estivesse tentando acordar algo dentro deles, algo que havia sido esquecido ou reprimido. Pouco a pouco, as reações começaram a surgir. Um leve sorriso apareceu no rosto de um deles. O outro soltou uma pequena risada, surpresa, como se estivesse redescobrindo uma sensação há muito perdida. A empregada continuava, paciente, repetindo os movimentos, incentivando cada pequeno progresso como se fosse uma grande vitória. Vocês não estão presos, só esqueceram como se mover, ela sussurrou, com delicadeza. O empresário percebeu algo diferente naquele momento. Não era apenas físico, havia uma mudança emocional acontecendo. As crianças, antes quietas e desanimadas, agora estavam envolvidas, presentes, vivas de uma forma que ele não via há muito tempo. Ele descruzou os braços sem perceber, dando um passo à frente, como se estivesse sendo puxado por aquela cena. Então, a empregada fez algo inesperado. Com muito cuidado, ela ajudou uma das crianças a se inclinar para a frente, apoiando-a firmemente. Vamos tentar sentir o chão, disse suavemente. O menino hesitou, seu corpo tremendo levemente, mas ela estava ali, firme, transmitindo segurança. Por um breve segundo, ele conseguiu sustentar parte do peso nas pernas. Foi rápido, quase imperceptível, mas real. O empresário prendeu a respiração, seus olhos se arregalaram. Ele não disse nada, mas seu coração começou a bater mais forte. Aquilo nunca tinha acontecido antes, nem mesmo com especialistas. A empregada não comemorou de forma exagerada. Apenas sorriu, como se aquele pequeno momento fosse exatamente o que ela esperava. Viu só, disse com suavidade. Seu corpo lembra, só precisamos continuar. Motivada, a outra criança quis tentar também. Com a ajuda dela, repetiram o processo. Pequenos movimentos, pequenos esforços, mas carregados de significado. A sala agora estava cheia de uma energia completamente diferente, uma mistura de esperança, emoção e algo quase mágico. O empresário levou a mão ao rosto, sentindo os olhos marejarem pela primeira vez em muito tempo. Ele ainda não queria acreditar completamente, mas já não conseguia negar o que estava vendo. E ali, no meio daquela sala que antes era marcada pelo silêncio e pela dor, começava a nascer algo novo, não um milagre instantâneo, mas um caminho construído com paciência, fé e pequenos passos que, juntos, poderiam levar a algo extraordinário. O momento parecia suspenso no tempo, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir.
A luz que atravessava as grandes janelas da mansão iluminava a sala de uma forma quase celestial, envolvendo todos em um brilho suave e acolhedor. A empregada permanecia de pé, um pouco afastada agora, observando em silêncio, com um olhar sereno e confiante. Ela não precisava dizer nada, algo maior já estava acontecendo diante de seus olhos. As crianças estavam no centro da sala, ainda apoiadas nela há poucos instantes, mas agora havia uma diferença clara em seus corpos. Não era apenas postura, era presença. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eles acreditassem que podiam mais. O empresário, que antes observava de longe, agora estava mais próximo, seu coração acelerado, os olhos fixos em cada pequeno movimento. Vamos, só mais um pouco, disse a empregada, com suavidade, quase como um sussurro levado pelo vento. Um dos irmãos respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, não apenas pelo esforço físico, mas pela intensidade daquele momento. Com cuidado, ele soltou uma das mãos da mulher e tentou se manter de pé por conta própria. Seus joelhos vacilaram, e por um segundo pareceu que ele cairia. O pai deu um passo instintivo à frente, pronto para segurá-lo, mas parou ao ver a expressão no rosto do filho, uma mistura de medo e coragem. E então, ele conseguiu. Por alguns segundos que pareceram eternos, ele ficou de pé sozinho. O silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pela respiração contida de todos ali. Os olhos do empresário se encheram de lágrimas, que desta vez ele não tentou esconder. Era algo que ele já não ousava mais imaginar, muito menos presenciar. Seu filho, de pé. A empregada sorriu levemente, seus olhos brilhando, mas ainda tranquilos. Ela não demonstrava surpresa, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Para ela, aquilo não era um milagre repentino, era o resultado de fé, paciência e conexão. Agora, dê um passo, ela disse, com a mesma calma. O menino hesitou. Seu corpo ainda não confiava totalmente naquela nova possibilidade, mas algo dentro dele, algo despertado por aquela dança, por aquele cuidado, o empurrou adiante. Lentamente, ele moveu um dos pés para frente. Foi um movimento pequeno, inseguro, mas completo. Um passo. O pai levou a mão à boca, incapaz de conter a emoção. Seu peito parecia apertado, como se todos os sentimentos que ele guardou por anos estivessem finalmente vindo à tona de uma só vez. A outra criança, inspirada pelo irmão, começou a tentar também. Com o apoio inicial da empregada, ela se levantou, tremendo, mas determinada. E então, como se aquele momento fosse compartilhado entre eles, os dois começaram a dar pequenos passos, primeiro inseguros, depois um pouco mais firmes. O empresário caiu de joelhos. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele estendia os braços, sem saber se ria ou chorava. Venham, venham até mim, disse com a voz embargada. E eles foram, passo após passo, tropeçando levemente, mas seguindo em frente, as crianças caminharam na direção do pai. Cada movimento era uma vitória, cada segundo um testemunho de algo que parecia impossível. Quando finalmente o alcançaram, ele os envolveu em um abraço forte, apertado, como se quisesse garantir que aquilo era real, que não era um sonho do qual ele acordaria. A sala, antes marcada pelo silêncio e pela dor, agora estava cheia de vida, de emoção, de lágrimas que não eram mais de tristeza, mas de pura gratidão. A empregada observava tudo à distância. Seu rosto mantinha um sorriso suave, quase discreto. Ela não buscava reconhecimento, não esperava agradecimentos grandiosos. Para ela, bastava ver aquela cena, bastava saber que havia cumprido seu propósito. O empresário levantou o olhar e a encarou. Havia algo diferente em sua expressão agora, não mais desconfiança, mas respeito, admiração e uma gratidão profunda que palavras não seriam capazes de expressar completamente. Ela apenas inclinou levemente a cabeça, como quem diz que tudo estava como deveria estar. Naquele instante, ficou claro que o verdadeiro milagre não era apenas o fato das crianças voltarem a andar. Era a transformação de todos ali, a cura da dor, o renascimento da esperança e a prova de que, às vezes, as maiores mudanças vêm dos lugares mais inesperados.
E enquanto a luz continuava a preencher a sala, parecia que aquela casa, finalmente, voltava a ser um lar.